Você já deve ter ouvido falar da famosa lenda da loira do banheiro, que tem aquele ritual de realizar uma série de procedimentos e depois falar 3 vezes o nome da entidade enquanto olha no espelho, onde ela aparece e dá um baita susto na pessoa que presencia isso. Mas o que você não sabe é que há um toque de ciência nesse fenômeno. Essa é uma lenda que surgiu lá no século XIX, onde surgiu essa tal figura, que tinha a aparência de uma jovem, loira, de roupas brancas, além de estar com esse algodão no nariz e até mais algumas variações, dependendo de onde você ouviu essa história. Ela é baseada na lenda norte-americana da Maria Sangrenta, originalmente chamada de Bloody Mary. Para invocar ela, basta realizar uma série de passos, sendo mais frequente puxar a descarga, fechar a porta do banheiro, apagar a luz e finalmente falar o seu nome 3 vezes em frente ao espelho, onde ela surge para roubar a sua alma. Normalmente, quando se tem esses pequenos procedimentos realizados antes de se olhar no espelho, eles por si só já constroem uma enorme expectativa que até auxilia no reconhecimento do desconhecido como sendo algo sobrenatural. Mas, de qualquer forma, o que é visto no seu próprio reflexo não passa de uma ilusão, como já discuti nas publicações lá no meu Instagram. A ilusão da Maria Sangrenta funciona através de 2 mecanismos naturais do nosso cérebro. O primeiro deles é o efeito que distorce sua própria imagem observada no espelho, o efeito Troxler. Para que vocês entendam esse efeito, irei mostrar ele acontecendo agora mesmo diante dos seus olhos. Mantenham seu olhar fixo na cruz que está no centro da tela. Enquanto isso, aparecerá uma série de imagens de famosos. E lembrando que não há nenhuma alteração gráfica nessas imagens. Gradualmente você verá que elas começam a ficar cada vez mais estranhas, cada vez mais bizarras, grotescas e bem desconfortáveis. Esse é o efeito Troxler. Loucura, né? Tá, mas e como isso acontece? Seja olhando no centro da imagem da experiência que eu fiz com vocês, ou se olhando no espelho por tempo bastante, o seu cérebro começa a lentamente ignorar a informação fora do ponto de foco da sua visão, distorcendo e apagando tudo que está ao redor dele. Logo quando isso ocorre, um fenômeno bem interessante começa a preencher esse espaço vazio com essa informação toda bagunçada, formando rostos com a chamada pareidolia. É com essa informação bagunçada que a pareidolia faz parecer com que existam rostos em lugares e situações onde não tem. Por fim, a única coisa que é possível reconhecer no espelho acaba sendo apenas alguma criatura bizarra, mas que não passa de pura ilusão da sua mente. O icônico Carl Sagan inclusive comenta no seu livro O Mundo Assombrado por Demônios sobre como essa ilusão é consequência da evolução dessa nossa capacidade de reconhecer rostos. Isso porque os bebês que não reconheciam rostos há milhares de anos atrás sorriam bem menos e por isso não recebiam tanta atenção das suas mães. Já aqueles que o cérebro reconhecia os rostos mais facilmente acabavam sorrindo e por isso foram selecionados até hoje pelo seu sucesso evolutivo. Se você chegou até aqui e ficou curioso se essa história toda é verdade, basta tentar reproduzir a ilusão do espelho aí na sua casa. Aí não precisa de ritual nenhum, é só seguir os seguintes passos. Primeiro, fique em uma distância de pelo menos meio metro do seu espelho. Você pode apagar a luz ou tornar o ambiente levemente escuro, mas isso não é necessário. E por último, encare o seu reflexo no espelho por pelo menos 1 minuto até que alguma figura grotesca apareça e aprecie o pesadelo. Quero dizer,
a experiência. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e compartilhar o Cienciologia, além de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. O link também estará na descrição, bem como as fontes de pesquisa. O Cienciologia vai ficando por aqui. Até a próxima!